Olá, minhas queridas e amadas, tudo bem com vocês? Nessa semana estarei fazendo 2 dias de leitura. Hoje será lido o dia 219 de 365 dias. Vamos lá? Iniciaremos primeiro com a leitura do livro de Esdras, do capítulo 5, do verso 1 ao capítulo 6, do verso 22. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zerobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquele tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem essa muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos judeus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Essa cópia da carta que Tatenai, o governador da região desde o lado do Eufrates, com Zetar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhes deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba, ó rei, que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando na mão deles. Perguntamos aos anciões e assim lhes dissemos: quem lhe deu ordem para vocês reconstruir este templo e restaurarem esta muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei o nome dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que essa casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Equibatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída por ser um lugar em que se oferecem sacrifícios.
Os seus fundamentos serão firmes e a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Zetar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando que vocês devem fazer com que esses anciões, os judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isso é, dos tributos recebidos à região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente as despesas a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia sem falta aquilo que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isso para que ofereçam sacrifício de aroma agradável a Deus dos céus e orem para a vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada de sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulhos. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Então, Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciões, os judeus, iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Reconstruíram o templo e terminaram segundo a ordem de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação dessa casa de Deus. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para oferta pelo pecado do povo de Israel, segundo o número das suas tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham purificados e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para que todos que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unidos-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Agora leremos, no Novo Testamento, o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 a 23. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como o edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, e a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará,
porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá com recompensa. Se a obra de alguém se queimar, essa sofrerá uma perda, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Continuando a nossa leitura, leremos Salmos, capítulo 29, do verso 1 ao 11. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor a glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Para finalizar, leremos Provérbios, capítulo 20, do versos 26 a 27. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Louvado seja o nosso Senhor pelas suas palavras e que ela encontre abrigo no nosso coração e que tenhamos uma semana abençoada debaixo da sua graça e misericórdia. Amém.